Fala galera, Isaac por aqui para mais um Na Mesa. E aí galera, como vocês veem, eu sou mais uma vítima do trend dessa garrafa monstra gigantesca. Não, a galera zoa, mas é bem legal. Cara, cabe muita água aqui e eu tô gostando bastante. Foi um presente da minha esposa, a Harry deu pra mim de aniversário. Eu tô gostando bastante, tô usando bastante, mas yes, parece que você tá carregando um galão de água pra onde você for. É gigantesco. Mas, brincadeiras à parte, eu queria compartilhar com vocês hoje um devocional bem legal que tá lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Só pra gente ter um pouco mais de contexto, o livro de Deuteronômio em si seria o último sermão de Moisés para o povo, né? O último discurso de Moisés para o povo. E aí tem muita coisa ali, sabe? É muito precioso, é muito profundo, tem muita coisa muito interessante pra gente ali, tem muitos ensinamentos. Existe até um ensinamento bastante comum que diz o seguinte: você quer saber o que aquela pessoa realmente quis falar pra você? Preste atenção nas suas últimas palavras, porque são as que realmente importam. Então essas são as últimas palavras de Moisés ali pro povo. E aí eu queria que a gente focasse então no capítulo 17. Moisés está falando a respeito do povo após o Egito. Ele tá contando ali dando um pouco de contexto. E aí eu queria que a gente começasse o versículo 14. O versículo que eu quero focar hoje é o versículo 19, mas o contexto desse texto começa no versículo 14 e é bem interessante. Fala assim, ó, Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem: bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham o cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, o escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltem por esse caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata ou ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia dessa lei. E aí essa lei está falando dos escritos ali, né? Está falando o que os israelitas hoje conhecem como Torá, né? Que é o Gênesis, Êxodo, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, e aí no caso do Deuteronômio que ele está escrevendo, falando, e ele vai escrever mais para frente. Uma cópia dessa lei do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto com ele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Olha só que interessante. Primeiro de tudo é o seguinte: Moisés aqui já falando de um contexto onde o povo escolheria para si um rei. Se a gente der um fast forward, se a gente acelerar um pouco a história, quando a gente chegar lá no livro de Samuel, a gente vai ver o povo de Israel pedindo um rei. E aí a gente vai ver que Samuel se ofende. Samuel se ofende por isso, e o Senhor também. Ele fala assim: ó, Samuel, fique em paz, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mas em Deuteronômio, Moisés já cantou essa bola. Moisés já estava cantando essa bola, falando assim: ó, quando vocês chegarem lá, que vocês terminaram o que vocês têm que fazer, vocês vão pedir um rei. Olha só que interessante, mas não é isso que eu queria focar hoje. Fica aí só para você refletir, pensar e entender o porquê disso, né? Sendo que Moisés já tinha avisado, quando acontece, todo mundo age como se fosse o fim do mundo, tipo assim, o que aconteceu, não sei o que, né? De onde que isso veio. Mas Moisés já tinha falado disso. O que eu queria focar aqui com a gente hoje é o verso 19 em diante, que fala assim, né? Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie
desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim garantirá o reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Olha só que precioso, que interessante. Cara, se a gente for correr a Bíblia, a gente vai chegar em alguns textos muito interessantes que vão estar coligados ou relacionados a esse texto. Um deles vai estar lá em Apocalipse, no capítulo 4, se não me engano, 4, versículo 6, vai falar assim, ó, e fomos, né, feitos reis e sacerdócio. Olha só que interessante, reis e sacerdócio. E aí o interessante aqui é o seguinte, quando ele fala, o rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida. Cara, de quem que ele está falando aqui? Para quem que ele está falando aqui? Né? No cenário que eles estavam vivendo naquela época, para um futuro rei de Israel. Pra gente hoje, o que que ele está falando aqui? Está falando isso pra gente. Está falando isso pra gente. Nós somos aqueles que não podemos se dar o luxo de caminhar longe da palavra. Nós somos esses que não podemos nos dar o luxo de não buscar no Senhor todos os dias. Todos os dias, ele é bem claro aqui, bem claro. Ele deverá ter uma cópia da lei, guardado pelos sacerdotes. Essa cópia da lei estará sempre junto com ele. Sempre junto com ele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida. E o interessante é o seguinte, para que ele vai precisar disso todos os dias? Para que ele aprenda então a respeitar o Senhor, para que ele obedeça a todas as palavras da lei. E aí ele vai ter o quê? Ele vai se manter humilde e ele vai entender que ele é igual a todos os irmãos. E aí tem outra coisa também, que ele fala o seguinte, que ele isso o impedirá de desviar da lei, nem para a direita nem para a esquerda. E isso garantirá um reino feliz e longo sobre Israel. Cara, quem não quer isso na sua vida? Eu quero isso pra minha vida, sabe? Eu quero uma vida longa, feliz. Eu quero uma vida onde eu sei quem eu sou e por isso eu sou humilde. Eu não tenho nenhuma pretensão ou arrogância com relação aos meus irmãos, onde eu sei quem eu sou, eu sei para quem para quem eu vivo, para que eu vivo, e eu não tô aqui para roubar o lugar de ninguém. E o que é meu, o Senhor garante para mim, saca? Só que eu só consigo encontrar esse lugar de paz em quem eu sou quando eu caminho com a lei do Senhor todos os dias. Quando eu me relaciono com a sua palavra todos os dias. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez no ano, não é quando me dá vontade, não, todos os dias. Você consegue entender aqui que, cara, Deus está deixando um mandamento, não é uma sugestão, não é uma opção. É um mandamento que ele está deixando aqui, que o rei precisaria ter essa lei junto dele durante todo o tempo. E ele precisava meditar nisso todos os dias. Cara, que eu e você possamos entender isso e trazer isso para a nossa vida. No nosso último vídeo a gente falou a respeito da leitura bíblica, né? Da gente ler a Bíblia em um ano. E aí eu trouxe uma abordagem um pouco diferente, uma proposta um pouco diferente. Em vez de eu aceitar esse challenge, né, esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano, que nós possamos aceitar o desafio de ler a Bíblia todos os dias por 20 minutos. Né? E aí no fim das contas a gente vai acabar lendo a Bíblia em menos de um ano, né? em 10 meses, sabe? Que a gente possa realmente embalar nisso e a gente possa então desfrutar dessas promessas que foram feitas para quem se relaciona e mantém a lei do Senhor próxima e junto a ele, né? Existe um estudo que foi divulgado, se não me engano, em 2020, porque eu não sei se vocês todos recordam, mas quando a gente começou o ano de 2020, o assunto era o seguinte: 2020 é o ano da visão perfeita, né? O ano da visão e não sei o que, E aí muitas pessoas começaram a soltar vários estudos a respeito do panorama bíblico, da cosmovisão bíblica e tudo mais, e dentre eles vieram alguns estudos a respeito dos efeitos da leitura bíblica na nossa vida, né? E aí tinha lá, se você lê a Bíblia uma vez por semana, os impactos dela são tipo assim, cara, ok, não muda muita coisa. Se você lê 2 vezes por semana, você vai ter um impacto X. 3, ainda não dá muita coisa. De 4 vezes para cima, aí você começa a ver assim, impactos exponenciais, né? Por exemplo, o vício em pornografia tem a tendência de cair 67%. O vício em cigarro, isso aqui, e cara, são números assim incríveis, sabe? E a gente tá falando de 4 vezes por semana. Que dirá quando a gente conseguir viver na prática esse texto, de ler e estar se dedicando à lei do Senhor todos os dias e vivenciar isso todos os dias? Vocês já pararam para pensar os impactos que isso pode ter? Porque, cara,
a transformação que Deus nos propõe é uma transformação de dentro para fora, né? É uma transformação que brota, que jorra de dentro para fora. Mas como isso vai brotar de dentro para fora, sendo que eu não coloco Deus para dentro? A essência de Deus está na Bíblia, está escrito, é a palavra dele. A palavra dele. Você quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra, leia o que ele deixou pra gente, sabe? E aí como é que eu vou transbordar? Como é que eu vou, sabe? Essa transformação vai jorrar de dentro para fora, sendo que eu não me encho dela. Então que em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados pela palavra do Senhor nesse ano. E essa transformação venha de uma vida devota, de uma vida devocional, de uma vida dedicada ao Senhor, que nós possamos ser sinceros e verdadeiros no que a gente fala. Que quando a gente fale, eu amo a Jesus, que a gente não seja um bando de hipócritas que diz com a boca, mas é muito preguiçoso para gastar alguns minutos com ele, sabe? Que nós possamos levar a sério a nossa vida com Cristo e que em nome de Jesus sejamos nós aqueles que vão resplandecer a luz de Cristo nos nossos dias, tá bom? Deus abençoe, galerinha. Muito boa semana. Te vejo no próximo. Valeu.